Nazismo, um movimento de extrema direita que começou em 1920, respaldado por uma ideologia ultranacionalista e extremista, que era bastante difundida na Alemanha desde o século XIX, e que estava ganhando mais espaço após os eventos da Primeira Guerra Mundial. Contudo, foi em 1933 que o nazismo ascendeu ao poder com Hitler, e a partir daquele momento se seguiu todos os eventos horríveis que se sucederam. Fortalecimento militar, uma cultura ultranacionalista, militarista e de ódio, sendo difundida entre os alemães. Isso tudo levou à Segunda Guerra Mundial, tendo início em 1939 com a invasão à Polônia. Contudo, chegamos aos dias atuais e vemos uma crescente do neonazismo, um movimento de renovação do nazismo nos dias atuais, tendo figuras como Elon Musk fazendo a tão conhecida saudação nazista em público. Hoje, nós vamos falar justamente sobre o nazismo na atualidade, sobre como esses grupos se moldaram ao cenário atual e como isso pode ser muito perigoso para a nossa sociedade. Opa, eu sou o Solarian, o seu próximo youtuber favorito, e hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho mais pesado e vamos um pouquinho mais a fundo nessa história. Quando falamos de nazismo, pensamos em algo muito longe da nossa realidade, correto? Bem, nem tanto assim. No Brasil temos visto cada vez mais aparições e casos relacionados a ele. Recentemente, operações da Polícia Federal desmantelaram células do novo partido em vários estados, enquanto os sinais nazistas foram observados em ataques à Constituição por seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A exaltação ao militarismo, característica típica do nazismo, tem sido um elemento recorrente na extrema-direita brasileira, fortalecendo um movimento que cresce de maneira alarmante. Pesquisas recentes apontam um aumento de 270% nos grupos neonazistas no Brasil, evidenciando que essa ameaça está longe de ser uma relíquia do passado, mas há quem diga que são meras coincidências. Só entre 2020 e 2023, a Polícia Federal já abriu 67 inquéritos para apurar casos de apologia ao nazismo em diversos estados do Brasil. O problema é que esses grupos aprenderam a se infiltrar, não aparecem mais com suásticas e uniformes. Eles agem nas sombras, espalhando ideias de formas sutis, até que já seja tarde demais. Alguns dizem que hoje o partido em si não está atrelado a crimes, mas todos os casos dizem ao contrário. E hoje eu vou relatar alguns para vocês. Em 14 de janeiro de 2025, um homem foi denunciado por moradores que viram uma bandeira nazista estirada na janela de uma casa. Os policiais foram até o local, mas não conseguiram contato com o homem. No dia seguinte, já com o mandado em mãos, foram na casa do homem e o encontraram saindo do banheiro para outro cômodo. Ele foi detido de surpresa e os policiais encontraram 2 celulares em cima da cama. Celulares que estes reproduziam pornografia infantil. A pena para quem armazena e reproduz esse tipo de conteúdo pode chegar a 6 anos, já para quem grava até 8 anos de prisão. Também foram encontrados vestígios da bandeira nazista que o homem havia tentado queimá-la no dia anterior, quando os policiais tentaram contato com ele. Um outro caso que chocou o mundo recentemente é o de Angel B, um jovem francês de 21 anos que foi condenado a 17 anos de prisão, a pena mais dura já dada na França, para um caso de apologia ao nazismo, que normalmente é de até 7 anos. Nas redes sociais, Angel B falava que os judeus são, abre aspas, uma raça impura que deve ser exterminada, fecha aspas. Também insultava os negros e árabes. Em aplicativos de mensagem, o rapaz falava sobre fazer uma limpeza étnica e cometer atentados nas ruas, tentando até mesmo comprar uma arma ilegalmente. A pena dura, segundo o tribunal, foi devido a julgar ele um ser que estava prestes a atentar contra a vida de outras pessoas. Nos Estados Unidos, um caso em Michigan chamou a atenção. No dia 10 de janeiro de 2025, uma peça sobre a vida de Anne Frank ocorria normalmente, até que homens encapuzados foram vistos com a bandeira nazista e símbolos de supremacia branca. Felizmente, os seguranças conseguiram expulsar os homens do prédio onde ocorria a peça, mas as pessoas ficaram com medo até mesmo de sair do teatro, tendo que escoltar as pessoas até os seus carros para que pudessem ir embora. Nesse caso, infelizmente, não teve nenhum condenado. Quando a polícia chegou, mesmo apurando as imagens das câmeras de segurança, já não havia mais rastros dos homens. Porém, o mesmo não aconteceu em 21 de novembro de 2024. Um homem de 74 anos foi preso em um shopping em São Paulo. Ele andava pelo shopping insultando negros e falando que Hitler estava certo em suas ideias. Em uma entrevista, uma vítima disse, abre aspas,
ele passou do meu lado e da minha esposa com o braço levantado, dizendo: "Viva a Alemanha, odeio pretos e todos têm que morrer." Quando perguntei o que ele havia falado, ele virou as costas e foi embora. O homem foi preso e levado ao plantão policial de Itu, mas não se tem informações sobre o que ocorreu depois. E bom, se você ainda acha que o neonazismo não é algo real, talvez esse caso chame mais a sua atenção. No dia 5 de novembro de 2024, 5 jovens foram presos no leste da Alemanha e Polônia. Por quê? Todos faziam parte de um grupo de extrema direita que realizava exercícios militares, portando armas de fogo com o intuito de aplicar um golpe e tomar o poder do país à força. A organização auto-intitulada Separatistas Sassônicos se articula desde 2020, de acordo com o Ministério Público alemão. É um grupo militante de 15 a 20 indivíduos, cuja ideologia é caracterizada por ideais racistas, antissemitas e parcialmente apocalípticas. Segundo os investigadores, o grupo se guiava pela crença de que a Alemanha está à beira do colapso e treinava para usar a força para estabelecer um novo sistema no leste do país, inspirado no nazismo. Abre aspas, se necessário, grupos indesejados de pessoas deveriam ser removidos da área por meio de limpeza étnica. Fecha aspas. Descreveram as autoridades os planos do grupo. Mais de 20 propriedades estão sendo revistadas e os policiais encontraram dezenas de fuzis, pistolas e explosivos. Outras investigações estão sendo feitas na Polônia e na Austrália, pois o grupo parece ser muito maior do que a célula alemã encontrada. Um dos casos que vem chocando as pessoas não foi o do bilionário Elon Musk, fazendo um gesto que potencialmente se parecesse com a saudação nazista, mas sim do Kanye West, que apareceu no X, o antigo Twitter, falando abertamente sobre ser nazista. Além disso, recentemente lançou uma camiseta com a estampa de uma suástica nazista. Mesmo que o desenho seja famoso por sua conexão com o nazismo e que o rapper tenha declarado abertamente ser nazista, ele provavelmente não será punido pelas leis americanas. Isso porque, no país, o mero uso de símbolos ofensivos não é considerado crime. Infelizmente, nos Estados Unidos da América, mesmo que você fale e divulgue discursos de ódio, isso não é considerado crime, como no Brasil. O combate ao neonazismo é mais do que uma luta política ou legal. É uma luta pela memória, pela justiça e pelo futuro. O nazismo mostrou ao mundo até onde a escuridão da humanidade pode chegar. E mesmo com o tempo, as sombras insistem em retornar. Mas há algo que nunca desapareceu: a dor, a memória e a promessa de que jamais permitiremos que isso aconteça de novo. O neonazismo ressurge, mas as lembranças do que ele causou será sempre a sua maior barreira. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Esse vídeo foi um pouquinho diferente do que os outros. Eu quis trazer esse tema por ser um tema muito sério. E bom, como eu tô fazendo um conteúdo muito mais informativo e histórico, eu acho que isso poderia ser útil para vocês. Se puder, deixa o like. Esse vídeo se trata de um assunto muito sensível, então o YouTube acaba cortando a retenção e a divulgação do vídeo. Então o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento ajuda demais. Não se esqueça de passar no nosso Apoia-se. E obrigado, e até o próximo vídeo. Um beijo do seu próximo youtuber favorito.